bem? Vamos dar início a uma série, né? A nossa série de vídeos falando sobre investir para todos. Como eu disse, vai ser toda terça e quinta-feira, né? Durante 5 semanas nós vamos estar gravando esses vídeos. E o intuito dessas gravações é para que possamos aprender e desenvolver uma mentalidade investidora. Uma mentalidade de pessoas que vão tratar a bolsa de valores e os investimentos de uma forma natural no seu cotidiano. Aprender sobre o que é ativo, sobre o que é passivo, qual que é a diferença principal entre esses dois pontos. E aprender sobre ações mesmo, sobre fundos, né, fundos de investimento, sobre FIIs e sobre outros meios que nós temos, né, outras modalidades que nós temos para poder tentar garantir, tentar não, fazer, né, com que possamos garantir um futuro mais tranquilo, financeiramente mais estável, né? Porque essa é a busca do investidor, é não ter que depender no futuro, naquele momento de descansar, ter que depender do que geralmente a população do Brasil depende, que é da aposentadoria. Às vezes algumas pessoas compram imóveis e fazem dele meio de renda extra, e muitas das vezes, na grande maioria das vezes, as pessoas aposentam e continuam trabalhando. Vale lembrar que o investimento é um processo a longo prazo. Ele não é uma corrida, ele é uma maratona. Então, como ele é uma maratona, a maratona ela demanda mais tempo, mais preparo, mais energia. Não é um tipo de esporte, né, que aquele que tem o gás, aquele que tem aquela maior energia, aquela explosão, vai ser o que vai se destacar mais e vai conseguir ter o alcance, né, do primeiro lugar. Geralmente na maratona vai ganhar quem tem mais resistência, quem consegue ditar um ritmo e seguir esse ritmo de uma forma mais estável. Vamos dizer assim, é uma palavra que dá para explicar um pouco. Bom, vamos começar pela parte que eu acho que é uma das mais importantes. E eu acredito que seja uma das grandes dúvidas, né, a respeito sobre o assunto de praticamente todo mundo que ainda não começou e que tem uma vontade de investir e tal. Investimento. Como que eu posso começar? Para começar a investir, você não precisa de nada, você só precisa abrir uma conta na corretora. Isso é o básico dos básicos, entendeu? Você fala assim, não, preciso começar a investir, mas agora, o processo e como que eu consigo alcançar meu objetivo com o investimento, ele vai partir de algumas coisas que nós precisamos entender. A primeira é a mentalidade. É entender que o meu dinheiro para investir, ele não é o dinheiro que eu preciso para comprar comida, que eu preciso para pagar a gasolina do carro, para pagar uma prestação, para pagar qualquer coisa. Esse dinheiro é o dinheiro que eu não vou necessitar dele nesse momento e não tenho a previsão de quando, dependendo do meu intuito, do meu objetivo em investir, não vou precisar desse dinheiro tão cedo. O que é mais comum acontecer, que já aconteceu comigo, tá? Assim, no início, lá em 2019, isso já aconteceu. Que foi o quê? Ter capital para uso e usar desse capital para investir. Então, isso não é inteligente. Por que não é inteligente? Porque se o dinheiro é para poder usar, ele não é para investir. A não ser que fosse alguma coisa a curto prazo, o que geralmente não é muito lucrativo, dependendo, principalmente no início, e sem experiência, tá? São erros que eu já cometi, que nós vamos ter a aula dos erros ainda, que provavelmente vai ser a próxima. Não estou com o cronograma aberto aqui, mas acredito que é a próxima aula. Nós vamos tratar sobre os principais erros e o que não fazer para dar sequência, tá? O que eu devo fazer para iniciar no mundo dos investimentos? A primeira coisa é fazer um balanço financeiro de como eu estou, em que momento eu estou, qual o meu momento financeiro, qual que é a minha atual situação. Vamos lá, eu vou falar da minha situação há tempos atrás. Abrindo um novo empreendimento, sem emprego fixo, com uma grana que eu estava investindo no negócio e precisava pagar contas e manter a minha vida funcionando. Tudo isso junto, né? E aprendendo a investir. Então, por exemplo, eu cometi erros do tipo pegar o meu dinheiro, o meu capital para investir no meu negócio e colocar aplicado achando que isso ia me ajudar, e no final ele ficou aplicado um tempo menor do que o mínimo e eu tive que pagar para tirar o meu próprio dinheiro. Entendeu? Então, primeiro, eu preciso entender em que ponto eu estou.
Como que eu tô? Eu tô endividado? Meu cartão de crédito está muito alto? Eu preciso fazer um balanço financeiro da minha vida. Para investir, eu preciso pelo menos entender e começar a trabalhar a minha mentalidade para prosperar. Se eu estou gastando mais do que eu ganho, geralmente eu não tenho noção do que eu ganho para fazer o balanço com o que eu estou gastando. Na grande maioria das vezes, nós estamos endividados porque estamos gastando demais, estamos gastando mais do que ganha. Abro cartão de crédito no banco, eu nem penso se eu posso usar, e eu já vou lá e pego e gasto, e aí depois eu fico mais enrolado porque é mais uma dívida. Aí eu acredito que o empréstimo vai me ajudar. Eu vou lá e pego o empréstimo, e aí eu tenho a conta do cartão e a conta do empréstimo. Aí eu tenho o carro, eu vendo o carro para pagar tudo, eu gasto comendo, bebendo, saindo, fazendo outras coisas, e deixo sem pagar o que eu ia pagar. Afinal das contas, eu estou endividado, sem carro, e assim vai. Na grande maioria das vezes, assim é o fluxo para a gente chegar no ponto aonde estou meio sem saída, sabe? Então, vamos partir do princípio. O princípio é fazer o balanço financeiro para entender em que momento eu estou. Fiz balanço financeiro. Eu estou com uma dívida do cartão de crédito, e eu estou com uma dívida da casa, e eu estou com uma dívida do empréstimo que eu fiz, alguma coisa assim do tipo. Beleza. Quanto eu ganho? Qual o valor das minhas dívidas? Em que eu gasto mais dinheiro? Como que eu vou fazer esse balanço? Eu vou deixar uma planilha disponibilizada, tá? Na próxima aula vai ter uma planilha mais básica, para poder fazer esse balanço, para a gente poder começar a entender junto em que momento cada um tá. Cada um vai fazer o seu balanço, eu vou ensinar como fazer, você vai parar o tempo, é muito rápido, é muito fácil, tá? Dá um pouco de medo, de receio, porque a gente vai começar a conhecer a verdade sobre nós mesmos e entender em que pé que cada um tá. Então isso é meio assustador, porque quando você pega lá, eu tenho X salário, eu tenho salário lá de 3 mil reais, mas em que eu gasto isso? A grande maioria das vezes vai ser Uber, vai ser sanduíche, pizza, bebida, comida, rolê, roupa, entendeu? Se a pessoa já está no momento de comprar um imóvel, um carro, vai ser nisso. Se tem o carro, vai ser na gasolina. O dinheiro ele escapa pelas nossas mãos, na grande maioria das vezes, os nossos custos diários, nas nossas despesas. Então nós vamos começar a aprender a controlar as despesas e transformar o que é despesa em investimento. Primeiro nós vamos controlar o momento financeiro. Vou entender em que momento eu estou, vou ver quais são as minhas dívidas. Depois que eu ver, eu vou achar a solução dentro do que eu ganho, sem pedir nada para ninguém, sem fazer nada, em quanto tempo eu consigo me livrar delas. Enquanto eu vou projecionar o período que eu vou me livrar das dívidas, eu vou começar o processo do investir. Qual é o processo do investir? O primeiro passo, na minha visão, se chama reserva de emergência. Não é que eu não possa, tá? Eu comecei sem reserva de emergência, mas eu comecei do jeito que não está certo, e não é isso que eu quero para vocês que estão iniciando esse processo que eu comecei há 4 anos atrás agora. Então o meu intuito aqui é mostrar o que aconteceu, ensinar o que eu tenho aprendido, e hoje isso é uma fonte de renda para mim. Vamos colocar minha segunda fonte de renda. A primeira são meus negócios, a segunda é o investimento. Entende? Então, por exemplo, investimento, você pode ter uma renda fixa. Tem gente que aposenta muito rápido, antes do tempo da aposentadoria tradicional, e vive de renda. É possível chegar lá? Sim. Mas nós vamos falar sobre isso em outras aulas. Primeiro a gente vai começar do princípio. O princípio é eu me controlar, começar a entender em que momento eu estou. Depois que eu comecei a entender como que eu vou fazer para poder controlar minhas finanças, e assim que eu comecei a entender em que momento eu estou e que eu preciso me controlar, eu vou começar a designar valor para minha reserva de emergência. O que é uma reserva de emergência? Uma reserva de emergência é o valor que eu tenho em liquidez, tá? Que na minha visão, no mínimo, ela precisa me manter por 10 meses sem trabalho. Sem renda, sem trabalho, sem emprego, na pandemia, do jeito que for. Tá bom? Então, como que eu calculo isso? Eu preciso projecionar isso pelo meu custo diário, que eu vou entender quando eu começar a fazer o meu balanço financeiro pessoal, tá? Então, por exemplo, eu vou falar de números que eu tenho aqui na minha cabeça para me basear de uma forma mais prática, tá? Eu ganho 2 mil reais por mês. Eu entendo que eu tenho de custo de vida 1.500 reais por mês. Meu custo de vida para comer, beber, aluguel ou prestação, para poder fazer as minhas coisas. Então eu preciso de quanto? De 15 mil reais no mínimo em liquidez para não passar uma dificuldade em momento de dificuldade. Consegue entender aqui? Por exemplo, se eu não partir desse ponto, eu vou começar a investir, e quando eu passar aperto, eu vou tirar do investimento para cobrir
o meu aperto. Por isso a reserva de emergência, para que o dinheiro investido esteja investido e não vá para outro fim, entendeu? E a reserva de emergência não é dinheiro para dar entrada em outro carro. A reserva de emergência não é dinheiro para viajar. A reserva de emergência não é dinheiro para poder fazer qualquer coisa que não seja para me socorrer no momento de emergência. Eu trabalho autônomo, sofri um acidente, estou pagando INSS, mas só que eu ainda demora 15, 20 dias, sei lá quanto tempo para poder liberar para você receber o dinheiro. E se eu não trabalhar, eu não como e não bebo. A reserva de emergência está lá para isso. Entende? Então esse é o papel da reserva de emergência. Por isso que ela é extremamente importante e a gente precisa iniciar por esse ponto. E é claro, nem sempre eu vou conseguir fazer uma reserva de emergência de 10 vezes o meu custo de vida imediatamente. Então quando eu começo a controlar as minhas finanças, o que eu vou fazer? Vou tirar a minha reserva de emergência e vou investir uma parte. 60% vai para a reserva de emergência e 40% eu começo a investir com sabedoria. Assim, eu consigo começar a prosperar sem ter a frustração de ter que juntar dinheiro primeiro para depois fazer. Então eu começo a fazer as duas coisas ao mesmo tempo com consciência de que os números é que vão mostrar os resultados. Eu não posso mentir para mim mesmo. Essa é a parte mais importante. Vamos falar da parte mais difícil de investir. O processo mais difícil de começar do zero é chegar aos primeiros 10 mil. E eu digo isso para quem, mesmo para quem ganha salário de 4, 5 mil reais, ou às vezes até mais, porque eu conheço gente que ganha muito mais do que isso e está muito endividada. Tá? Então ganhar muito, receber muito dinheiro, trabalhar com muito dinheiro não é sinônimo de sabedoria e nem de prosperidade financeira. Às vezes as aparências enganam muito. Então vamos continuar aqui no raciocínio. Eu tenho um salário de 3 mil reais e eu comecei a investir agora, eu não tenho reserva de emergência, eu não tenho nada. Eu vou começar a fazer minha reserva de emergência agora. Então eu entendi que o meu custo de vida é 1.500 e está sobrando 1.500 reais por mês porque eu diminuí o meu custo de vida, parei de sair um pouco, estou mais chamando gente para vir em casa, na vaquinha lá, vamos dividir festa americana, aquela coisa, isso não é problema nenhum. Tá? Muito pelo contrário, isso é uma mentalidade inteligente, principalmente para quem quer começar, quem quer prosperar e quem quer sair dessa situação de dependência total do emprego, do governo, de tudo e começar a viver por si mesmo. Tá? Então eu comecei a guardar dinheiro, aí eu comecei a guardar 1.500 reais por mês, comecei a colocar 1.000 na minha reserva de emergência e 500 eu estou começando a investir. Então abri a conta na corretora e comecei a colocar lá. Beleza, ok. O mais difícil, e eu acredito que é para todo mundo, é chegar nos 10 mil reais. Essa é a parte que eu acho que é mais difícil. Por quê? Porque os primeiros 10 mil, você vai usar ele para fazer um monte de coisa que não deve. Por exemplo, eu estou aqui e tal, comecei a juntar dinheiro e é chato, muitas das vezes, a gente começar a fazer esse tipo de trabalho com nós mesmos, porque nós não fomos educados para isso. Então a gente precisa desconstruir tudo que está na nossa cabeça para conseguir avançar e colocar algo novo. É possível erguer prédio em cima de outro prédio? Não tem como. Então eu preciso primeiro cavar muito fundo e fazer alicerces e colocar aquilo tudo preparado para receber e andar, para depois eu começar a fazer essas construções. Então o processo de construção ele exemplifica muito quando o investidor de construção civil ele compra um imóvel pronto para começar a construir um prédio. Essa é uma parte que vale muito a pena a gente entender pelo lado da mentalidade. Tudo que a gente aprendeu está errado. E aí eu vou falar assim, na grande maioria das vezes, e esse vídeo é direcionado para pessoas que estão ou no zero, ou já começou, mas não deu sequência porque teve dificuldade, estava sozinho, não conseguiu ninguém para poder ajudar. Ou daquele que já investe, mas está investindo errado. É mais um especulador do que um investidor, porque existe uma grande diferença entre esses dois pontos. Então, eu que sou um iniciante, né? A pessoa que é um iniciante, ela vai ter dificuldade de chegar nos primeiros 10 mil. Por que vai ter dificuldade para chegar? Vai ter, a não ser que seja uma pessoa muito focada e que seja muito resiliente e que aprenda da noite para o dia. Do contrário, a pessoa vai ter dificuldade para chegar nos primeiros 10 mil reais. E muita dificuldade. Por quê? O processo é chato. Muitas das vezes o capital que a gente tem disponível para chegar no valor de 10 mil reais, ele vai demandar aí 10 meses, 15 meses. E nesse meio tempo acontece muita coisa. Vamos para os eventos que acontecem. Eu estou investindo tal, cheguei nos 5.500 reais, meu carro estragou. Eu não vou pegar, eu não vou lembrar que eu preciso pegar outro dinheiro, fazer eficiência ou diminuir meus aportes para poder fazer o conserto,
Sendo que eu vou precisar do carro, qualquer coisa que falar sobre o carro, eu vou pegar o dinheiro que está guardado, que eu comecei a juntar, que já tem 5, 6, 7, 8, 10 meses para juntando, e vou pegar ele e vou aplicar no carro. E no carro, eu vou mandar arrumar, o mecânico vai falar que tem mais um monte de coisa, eu vou gastar os 5 mil e eu vou inteirar mais uns 3, parcelado no cartão. Geralmente é assim que acontece. Outra coisa que faz com que a gente saia do caminho de chegar nos primeiros 10 mil reais. Eu mereço. Ah, não sei o que, a família tá viajando pra praia, não, eu tô sem dinheiro, meu cartão, não posso passar o cartão agora, porque o cartão tá assim, eu tô dando uma economizar, tô mudando a minha cabeça, não sei o que e tal. Ah, para com isso, você merece, né? Verdade, eu mereço mesmo. Ah, eu vou tirar só 3 mil ali e vou pra praia e depois eu reponho de novo. Beleza, aí você foi pra praia, tirou 3 mil reais, chegou lá na praia, seu dinheiro acabou, seu cartão estourou, mas você lembra que você tem esse dinheiro guardado, você vai lá e vai pegar ele, vai usar ele lá e no final você vai voltar endividado com cartão de crédito, sem dinheiro e fora sua reserva de emergência que você já comeu. E isso é normal acontecer. A maioria das vezes. Todo mundo se perde no meio do caminho dos primeiros 10 mil. É mais fácil chegar a 100 mil do que a 10. Isso eu posso falar com convicção. É mais fácil chegar nos 100 do que chegar nos 10. Porque depois que você passa dos 10 e começa a chegar nos 12, 15, 20, você entende que a separação do dinheiro. Você começa a se doutrinar e entender que aquilo tem propósito, que o propósito precisa seguir. E aí você começa a se disciplinar e você começa a ver também, porque eu acho que também é um pouco difícil, porque você começa a juntar muitas das vezes aos poucos e o montante não aparece, então você começa a ficar assim, isso não vai dar certo. Ah, não sei o que, eu tô sofrendo pra caramba e o negócio não vai. Pô, comprei uma ação e ela caiu. Pô, eu fiz isso e aquilo e tal. Não, já vamos começar por essa parte. Não é assim que funciona. Investir tem que ter paciência, tem que ter perseverança, tem que ter inteligência emocional e tem que ter objetivo. Esse é o ponto principal. Tem que ter objetivo. Você precisa saber qual o seu objetivo com o que você está fazendo com o seu dinheiro. Esse, para mim, é um ponto-chave. É claro que vão ter vários outros pontos, é claro que vai ter várias outras coisas que são tão importantes quanto, ou até às vezes mais importantes e relevantes, mas no meu ponto de vista, ter objetivo financeiro e saber o que eu quero e mais ou menos ou precisamente em quanto tempo eu vou alcançar, eu acho que é o principal, porque você, a grande maioria das pessoas, assim como eu, se projeta por objetivos. A gente fala sonhos e tal, mas os sonhos podem se tornar realidade, né? Até mesmo que os sonhos vêm de Deus. E tudo que vem de Deus, para mim, na minha opinião, é bem-vindo. Então, o seu sonho, ele pode acontecer. Mas quem vai colocar ele em prática é você. Deus pode operar um milagre? Sim. Mas você precisa se movimentar para que ele aconteça. Né? Não fugindo do foco, para mim essa parte anda muito ligada. Tá? Essa parte espiritual, de mentalidade, ela tem tudo a ver com prosperidade, com investir, com sabedoria e com perseverança. Mais um ponto importante é o ponto de não se mover pela opinião dos outros. Olha ao seu redor e faz uma lista das 10 pessoas com que você mais se comunica. As 10 pessoas que você mais tem contato com elas ali no seu cotidiano, no seu trabalho, na sua vida pessoal. Né? Aquelas 10 pessoas com que você mais conversa, com que você mais trata as coisas e que assuntos são assuntos, você tem vários assuntos para falar com eles e tal. Lista essas 10 pessoas, esse é um bom exercício. Lista essas 10 pessoas, vê, e depois que você listar, você vai olhar para um por um, vai refletir com o nome de um por um, traça o seu objetivo e posiciona entre muito ou pouco. Que essas pessoas influenciam ou agregam para que você cumpra o seu objetivo. Traça seus sonhos, sua meta e coloca lá, sei lá, o David. Ele agrega ou ele não agrega? Ele acrescenta ou ele não acrescenta? Ele ajuda ou ele atrapalha eu chegar no meu objetivo? Ele tem alguma coisa que vai me fazer ir para a direção que eu quero? É sim ou não? Sim, beleza. Continue tendo relacionamento diário e próximo com ele. Fez de novo a avaliação do David. Ele me acrescenta, ele não acrescenta nada. Se eu for falar com ele que eu estou investindo, vamos investir e tal, ele é o cara que vai falar assim, pra que você vai fazer isso e tal? Pô, você tá nem trabalho, essa mãe da nação, o povo dá golpe aí o tempo todo. Aí você vai falar com ele de criptomoeda, porque 5% do seu capital de investimento, aquilo que você vai investir, 5% você vai reinvestir em criptomoeda porque é futuro.
tá? Para aqueles que não conhecem, então vocês vão conhecer aqui nesse bate-papo que a gente vai ter aí de 5 semanas. Eu vou falar sobre isso porque isso é uma das coisas que eu mais faço, tá? E eu vou te falar, isso é o futuro. Para quem acredita, Bitcoin é complexo, não vou falar sobre esse assunto agora. Bitcoin, Ethereum e as outras criptomoedas é complexo, é novo, tudo que é novo causa problema, tudo que é novo traz transtorno, toda mudança gera desconforto. Então não vamos entrar nesse aspecto de o que a criptomoeda é ou não é, e nem se é golpe ou se não é, se é pirâmide ou se não é agora. Primeiro a gente vai aprender e depois a gente vai medir, porque até mesmo por isso. Porque aprenda, aplique, transforme, aprenda a filtrar, aplique o que você aprendeu e transforme sua vida. Esse que é o meu objetivo na sua vida. É te ajudar a enxergar o que eu enxerguei enquanto a gente é jovem, novo ou não, porque todo mundo pode, tá? Tem pessoas aí que estão com 60 anos que podem começar a investir. Eu conheço casos pela internet, inclusive de gente que eu sigo e que eu me referencio por eles. Eu vou falar que vocês podem até procura lá o Louise Barsi, e procura um episódio onde ela conta que a avó dela, de 74 anos, começou a investir aos 76. E hoje ela investe e viaja com dinheiro de investimento. Então não é tarde para ninguém. Todo mundo pode começar. E se vocês assistem aí propaganda de qualquer coisa, vocês vão ver que até o Banco Bradesco tem falado que todo mundo pode começar a investir a partir de R$1. Eu falei a partir de 10, mas pode começar com R$1. Você só vai demorar mais tempo para poder chegar no seu objetivo, dependendo do objetivo que você tem. Tem gente que vai investir para comprar um carro. Ótimo. Tem gente que vai investir para comprar uma casa. Tem gente que vai investir para ficar milionário. Tem gente que vai investir para viver de renda. Cada um tem um objetivo, e o objetivo de cada um é o seu. E aqui eu não estou para separar, eu estou aqui para pegar o que nos une. O que nos une é o quê? Aprender a investir e utilizar essa ferramenta incrível que é hoje a internet, o smartphone, que nos dá acesso à bolsa de valores, a corretoras de cripto, a comprar dólar, a comprar euro, a fazer uma série de coisas, a comprar até imóveis pela internet. Esse que é o meu objetivo. Unir e não separar. Eu quero que você, que tem uma visão de que investir pode ser um caminho para fazer qualquer coisa, para guardar dinheiro para fazer, para cumprir seu sonho, vamos para cima, porque isso tem transformado a minha vida. Eu gostaria muito que isso fizesse diferença na vida de vocês, beleza?